Estou recebendo aqui um jovem estudante do curso de Direito, está no 8º período de Direito. Ele é autista, é por isso que eu trouxe ele aqui. Isso para mostrar que as pessoas que têm a síndrome do espectro autista conseguem viver, algumas pessoas conseguem viver muito próximo da normalidade. O João Arce é esse exemplo de superação. Tudo bem, João? Bom dia. Bom dia, prazer tê-lo aqui. Opa. Você tem quantos anos, João? 21. 21 anos. E já está no 8º período. Você entrou muito cedo na universidade. Você entrou com quantos anos? Eu entrei na verdade foi com 18, mas como teve pandemia, então começou a ficar muito apressado esse negócio de faculdade, que era um semestre, virou um quadrimestre, virou um trimestre, porque é assim que tem que funcionar com a questão da faculdade, questão de pandemia, tem que acelerar. Muitas pessoas perderam um ano das suas vidas, então a gente tem que acelerar. Então a gente já está no final mesmo, tendo 21 anos da faculdade. A sua mãe identificou em você o espectro do autismo com 3 anos, não é? Sim, 3 anos. Foi uma experiência que ela me conta, ela disse que é uma experiência que foi traumática no início, que ela ficou, meu Deus, meu filho tem autismo, o que eu vou fazer com ele? Meu Deus, meu filho é autista, o que aconteceu? Minha vida acabou, o que aconteceu? Eu sou culpada? Foi algo na gravidez que fez com que meu filho tivesse autismo? Porque era 2006 ainda. O autismo... As informações ainda muito parcas, muito poucas Sim, naquela época sobre autismo. Mas, João, você sabe que eu sou muito procurado por pais que identificam o filho autista e quando a mãe recebe o diagnóstico, tem exatamente esse impacto aí. Como eu senti o impacto quando descobri meu filho autista, então a gente sofre esse impacto aí, mas depois a gente vai se adaptando à realidade, vai começando a assimilar aquilo como normal, entender aquilo como normal e tentar buscar ajuda para o filho. Mas o que você lembra? Qual a recordação que você tem? Que tipo de terapia sua mãe te ofereceu para que você pudesse ter essa vida hoje praticamente normal? Então, quando eu falei no início, a gente tinha muito um pânico, muita ansiedade sobre isso. Pelo menos meus pais falavam sobre isso, que eles tinham muita ansiedade. Isso foi até que a gente conheceu na escola que eu estudava, tinha uma professora chamada professora Cida, que ela começou a dar um tratamento preferencial e começou a finalmente conscientizar os meus pais e conscientizar a mim que estava tudo normal, que não era nada demais, que podia fazer um trabalho para melhorar a condição, para fazer com que a condição ficasse mais leve, ficasse mais, como posso dizer, normal, porque eu não gosto de usar essa palavra porque pode parecer meio que é normal, né? Mas ela começou a fazer o trabalho, porque no início eu tinha muitas particularidades. A minha mãe perguntou o diagnóstico quando eu tinha 3 anos, porque eu fiquei 1 ano sem falar. Eu comecei a falar há 1 ano e meio, 2 anos. Aí eu entrei numa creche e parei de falar por 1 ano. Aí era algo estranho. O pessoal ficou, meu filho... Um dos sintomas do autismo é essa dificuldade na linguagem, né? A interação social, a linguagem. Mas você fala muito bem, você verbaliza muito bem. Você é o que eles chamam de autista, você é um autista de alta funcionalidade. Onde é que você estudou o ensino fundamental? Eu estudei em várias escolas. Eu comecei pelo Aldoberto Vale, aqui em Manaus. Depois deu um certo problema com os professores, a gente foi para o Marta Falcão. Aí depois disso... Você teve problema no Adalberto Vale? Sim, teve uma situação com um professor no primeiro ano, no primeiro período. Não que todos os professores do Adalberto Vale também fossem maus. Teve uma própria lá que foi uma que trabalha no AMA hoje em dia, que foi muito atenta comigo, que me ajudou muito, que foi... Eu tô perguntando sobre Adalberto Vale, porque eu recebi ontem, até aqui, eu não vou falar o nome da pessoa, mas uma mensagem que eu recebi no meu Instagram, ela diz assim: boa tarde, Ronaldo, se possível gostaria de uma orientação sua. Meu sobrinho é autista e estuda no Adalberto Vale. Ultimamente tem chorado muito lá. Não estamos também vendo evolução alguma. Por esse motivo, os profissionais que o acompanham querem o acompanhar na escola, querem ter acesso à escola, porém estão sendo impedidos.
A escola, então, está barrando o acesso de um mediador para acompanhar o autista que Sim. estuda lá. A criança tem crises de choro, só fazem ligar para meu irmão. Alguém tem que ir buscá-lo. Isso nos mata de tristeza. Não foi isso que nos prometeram. Não está tendo evolução alguma. Existe algum meio de fazer eles aceitarem o profissional na escola? Eu respondi que sim, porque a inclusão ela está na Constituição e tem lei que trata dessa obrigação das escolas a aceitarem, a permitir a inclusão do aluno autista. Então, eu estou aqui, neste momento, registrando apenas uma objeção da escola Adalberto Vale. Você citou, eu me lembrei desse caso aqui, que eu tenho aqui registrado, essa denúncia contra o Adalberto Vale, que tem sim que permitir o acesso do mediador. Sim. Você teve mediador? Eu particularmente não tive mediador durante minha vida, durante toda a minha vida. Eu tive alguns profissionais, alguns professores, como a própria Cida, como uma que teve no Adalberto Vale, que eu me esqueci, A Cida era de onde? da Cida, era do Perpétuo Socorro, era ainda em Brasília. Ah, você estudou um período lá. Estudei um período lá, aí fui depois pro Alberto Vale, que acho que foi pelo que eu me lembro era Solange o nome dela, que me ajudou muito também nessa questão, que tinha essa conscientização, esse trabalho personalizado, que tem que ter esse trabalho personalizado com a criança... Tem, inclusive, o direito a ter uma prova diferente, sim. A prova tem que ser diferenciada, o aluno autista tem o direito de fazer a prova sozinho, sim. Ele tem o direito de alguém ler a prova para ele, para interpretar a pergunta. Sim, porque tem que ter esse trabalho preferencial, tem que ter... Que é uma experiência, não é algo que tu pode curar. Eu até conversei com algumas mulheres que cuidam, algumas psicólogas, que falavam sobre a questão de laudo, e algumas até se opõem à questão do laudo, do próprio laudo, porque elas veem o laudo como tipo uma ponte para tu apenas medicar o filho, porque elas querem ver o autismo como que o laudo faz com que você tenha a ideia que o autismo seja um diagnóstico, uma doença. E para muitas delas, tratar o autismo é uma experiência, um tratamento que pode fazer de dia a dia. E é muito importante ter O laudo não é só para esse tratamento, o laudo é para que as escolas, por exemplo, tenham consciência e possam dar um tratamento diferenciado. Sim, mas é sobre a interpretação dos pais que a gente está falando. Sei. Que é sobre a ideia, que também, não é só os pais, mas também muitos doutores que não são qualificados também têm essa ideia. E sobre a questão do próprio monitor, eu acho extremamente necessário ter monitores, seja em escolas particulares, seja em escolas públicas. Hoje você faz direito na UFAM, que o acesso ao UFAM tem que ser através de um Enem, de um PCC. Como é que você teve acesso? Como é que você chegou ao UFAM? Eu fui pelo PCC/macro, porque foi um negócio especial, porque era na época da pandemia. Mas... Entrou em alguma cota? Não. Sem cota? Minha mãe sempre foi contra que eu entrasse em cota, não que eu seja contra as cotas em si, mas minha mãe sempre dizia que para eu conseguir me integrar com as pessoas normais entre aspas, porque eu não gosto desse termo. Desse termo acho muito condescendente a pessoa, como eu já disse, mas se eu quisesse me camuflar na sociedade de uma forma, eu deveria fazer pelos mesmos termos das pessoas pelo resto das outras pessoas, não me aceitar que por eu ser autista eu sou pior que os outros, sabe? Que eu sou capaz de fazer as mesmas coisas que as outras pessoas. Eu sou capaz de fazer uma faculdade, eu sou capaz de conseguir um emprego, eu sou capaz de me socializar. É algo que eu preciso de um atendimento especial nas fases anteriores da vida, como na adolescência, na infância, tendo um monitor, um professor que teve um tratamento especial. Teve, mas com esse tratamento eu consegui crescer e me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que conseguia se lidar melhor com a sociedade. Você tem dificuldade na faculdade? Não. Ou você está indo bem? Consegue aprovação em todas as disciplinas? Sim, em quesito de autismo não me atrapalhou. O que me atrapalhou na faculdade, no máximo, foi algum negócio de trocar matéria, porque sabe como é a vida, né? Tem compromissos, né? E nem sempre tu pode gastar o tempo inteiro na faculdade. Eu sei. Bullying. Sofreu muito bullying? Bullying? Não. O que acontecia geralmente é que Bullying, pelo que eu me lembro, só no Adalberto Vale no primeiro período, que teve um caso que o professor não me deixou entrar na sala de aula,
porque eu estava atrasado e estava chovendo. Ah. Aí, por estar chovendo, meu pai ficou muito bravo. E simplesmente entrou na sala e falou: tu tá fora. Tu não vai estudar aqui mais. Não vou deixar mais. Quando em que deixe você ficar na chuva esperando entrar na aula, eu não vou deixar. Aí você saiu do. Sim. Foi nesse momento. Sim, aí depois eu fui pro Marta Falcão e depois eu fui pro Lato Senso, que foi por onde eu estudei pela maior parte da minha vida. Ô, João, eu fiquei muito feliz em conhecer você. Eu acho você. Então, eu poderia terminar um negócio que eu tenho sobre a parte do Lato Senso, que tu falou sobre o bullying. Ah, tá. O que não tinha no Lato Senso não era muito bullying, mas o Lato Senso era uma escola muito focada em passar no vestibular, não uma escola muito focada em socializar. Então, o que acontecia é que eu ficava com uma síndrome meio antissocial, porque eu não tinha, como eu dizia, muito do autismo é sobre treinamento, sobre você treinar a criança. Quando eu era criança, eu treinava para me acostumar a pisar na areia, porque eu tinha uma estereotipação de não gostar de certas texturas. Ah. O meu filho, o Ruizinho, por exemplo, não suporta pisar em areia. Sim, porque tu precisa ter esse treinamento, treinar essa criança a se acostumar com a areia, treinar essa criança a se acostumar com certas comidas, porque muitos autistas têm certas preferência, seletivo, né? São muito seletivos, então Se puder comer a mesma comida todo dia, para ele é o melhor, dos mundos. Então tu precisa fazer esse treinamento com outra, que é um quesito de é o processo. E muito Lato Senso, por causa dessa cultura de querer passar no vestibular, preveniu um processo de socialização. Não te ajudou nessa. Né? Me ajudou, mas eu não posso ser totalmente ingrato aos profissionais Lato Senso que me ajudaram a passar no vestibular e eu provavelmente não estaria aqui agora na UFAM se não fosse por eles. Mas teve esses problemas de socialização. Agora eu soube agora, João, que você está inclinado a ser político. Você quer ser político, que nem o Amon. O Amon também é autista, de alto rendimento, e está indo muito bem. Teve uma excelente votação para ser deputado federal. Está aí competindo, possivelmente no segundo turno, se as pesquisas que estão aí sendo reveladas se confirmarem, ele estará no segundo turno, mostrando que o autista pode ter também uma atividade, desenvolver uma atividade política. Você quer ser vereador? Sim, porque, então, Ronaldo, eu estou andando por Manaus e, como eu falei, muito do que eu consegui foi pela ajuda de profissionais, de parentes, de monitores, de pessoas que eu conheço e não conheço, que tiveram cuidado comigo para ter paciência em cuidar, em me entender. E eu sei a quantidade de pessoas aqui em Manaus que não tem essa paciência, porque principalmente pessoas humildes, porque o pai não tem acesso a um psicólogo, não tem acesso a um monitor, e a criança não tem nem o direito de pensar que ela pode ser uma pessoa normal, de que o autismo não é uma doença, é apenas uma condição diferente. Na verdade, a gente nem sabe quantas crianças autistas tem, porque não se tem um mapeamento correto. Quantas crianças autistas estão simplesmente trancadas em casa, apenas não interagindo com o mundo, apenas trancadas no quarto desde os 4 anos, 3, 4 anos. Eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome, mas ele estudou comigo, foi um dos melhores alunos da faculdade de Direito comigo, na Milton Lins, é um excelente advogado, está aí, e deve ter, eu acho que ele tem hoje mais de 40 anos, deve ter uns 45. Agora, há menos de 3 meses, ele se identificou, foi diagnosticado como autista. Sim. Ele sempre foi assim, diferente, sempre isolado, falava pouco e tal. Agora, ele se identificou como autista, já foi ali na secretaria da pessoa com deficiência, já tirou a carteirinha de autista e usa a carteirinha de autista e fala abertamente, faz questão de se identificar como autista. Então, os autistas estão onde a gente menos espera, a gente menos imagina que eles estão ali. E eu sempre digo que cada família hoje deve ter pelo menos uma pessoa autista. Sim. A gente identifica sempre numa família, é um primo, é um cunhado, é um tio, sempre as famílias todas têm uma pessoa autista. Então, Ronaldo, e como você falou, é um professor da Newton Lins, é uma pessoa com certa que tá alta na hierarquia social, mas imagina uma pessoa mais humilde. Aqui em Manaus, a gente vê vários absurdos com pessoas autistas. Se demora 2 anos, eu conheço vários casos de pessoas que demoram 2 anos para conseguir um simples laudo sendo autista nível 3. Se demora 1 ou 2 anos para uma criança autista conseguir ter uma matrícula na escola, principalmente as mais humildes. Eu ando por lugares como Ouro Verde, como Santa Teuvina, e eu vejo muito disso.
E a gente vê como isso gera um atraso na vida dessas crianças. Se você for vereador, você vai se dedicar, evidentemente, a essa Sim. causa, né? Sim, aqui em Manaus não tem nenhuma secretaria dedicada à pessoa com deficiência, uma pessoa com necessidade especial. Imagina ter uma subsecretaria... Tem no estado, não tem no município. No município não tem. Imagina ter uma subsecretaria dedicada à pessoa com autismo. Eu, como vereador, uma das primeiras propostas que eu tenho é pleitear pela audiência da criação de uma secretaria municipal da pessoa com PCD. E depois pleitear de uma subsecretaria dedicada à pessoa com autismo, porque é necessário esse tratamento especial, é necessário ter um tratamento mais específico. Aqui em Manaus, nos últimos 4 anos, foi dobrado o orçamento, foi de 5 bilhões para 9 bilhões. Mas parece que o orçamento não foi usado de boa forma. Não se tem esse tratamento melhor para pessoas PCD, não se tem um tratamento melhor para empreendedores, vamos ter um tratamento melhor para os pais dessas crianças. Ok. João, João Arce, que eu perguntei, você não é parente da família Arce, do Coronel Arce, do falecido Coronel Arce, né? Outro Arce aqui. Outro Arce. Quem quiser localizar o João Arce, quiser interagir com ele nas redes sociais, você está no Instagram, está no Facebook, no TikTok, como? Eu estou como João Arce 23.000, que também é o meu número, então repito de novo, eu sou João Arce, candidato a vereador, meu número é 23.000 e eu fico muito agradecido por me dar essa plataforma como uma pessoa autista, mas também como político e como indivíduo. Eu fico muito grato por... Boa sorte, João. Parabéns por ter conseguido chegar onde você chegou, né? No 8º ano de Direito, se forma já no ano que vem, com 21 anos de idade, mostrando que você está aí com muita competência, conquistando o seu espaço na sociedade. Sim, quando minha mãe foi diagnosticada com Essa autismo... moça que está filmando ali é sua namorada? Não, é minha social media. Não, minha namorada não, ela é casada, pô. Ah, é casada, é? É. Tá. Tá bom. Pensei que fosse uma namorada. Eu só queria também dar um recado que eu fico muito honrado em ficar aqui, porque meu pai e minha mãe eram muito fãs de você. Ah, e eu acho que eles nunca pensariam que quando eu tinha 3 anos eu fui diagnosticado, que eu poderia voar tão alto e estar aqui no teu programa. Sentado aqui no programa. Sim. Tá bom, meu amigo. Boa sorte. Tá?